vai avançando nesse tema, a gente percebe que não temos apenas um guia e protetor, ou vamos percebendo também ao longo do estudo de hoje que nós, enquanto família, também temos um guia protetor, enquanto cidade, enquanto bairro, enfim. Então, são conhecimentos, né, que vão desnovelando aí para nós através das perguntas que Kardec foi fazendo ao longo da doutrina espírita, né? E é curioso, assim, às vezes a gente observa porque com o passar do tempo, nós vamos ficando cada vez mais familiarizados, melhor dizendo, com as bases da doutrina espírita, com as obras de Kardec, e é tão legal e gratificante e gostoso quando a gente tem contato também com as pessoas que estão conhecendo a doutrina pela primeira vez. E ontem eu tive essa oportunidade de um encontro rápido, encontrar uma dessas pessoas, que ele virou para mim e falou assim: olha só, mas toda religião é boa, porque leva as pessoas para o caminho do bem, toda aquela que leva para o caminho do bem. Eu falei, com certeza. E aí ele me falou assim: você já percebeu que todas as religiões querem convencer de que elas estão certas? Por que que você quer me convencer, então? E assim, eu nem estava. Me chamaram para conversa, né? Ele falou assim: por que que querem me convencer, então, que Kardec está certo? Ou que a doutrina espírita está certa, assim como todas as outras religiões vão sempre achar que elas que são as certas, que elas são a verdade e tudo mais. E assim, é interessante, as percepções, né, que cada um vai tendo no início, as dúvidas, e ele falou assim, eu gostei de ver na palestra ontem, lá no Fé e Caridade, porque a palestrante falou que o espiritismo é a fé raciocinada, e o que eu não quero é isso, é um dogmatismo, algo que seja encaixotado por nós. E aí, quando a gente se depara com uma obra dessa, completamente baseado na ciência, na lógica, na filosofia, na religião, que vai construindo esse pensamento e que não está e nem foi revelado apenas a um homem, né, mas teve ali a universalidade, a comunicabilidade, né, dos espíritos por todo o planeta, por diversos locais. Então, Kardec, ele tinha todo um cuidado de, quando recebia uma comunicação, ele segurava essa comunicação, ia pela lógica, ia compreendendo, e se mais comunicações confirmando aquele ponto aparecessem por médios diferentes, espíritos diferentes, locais diferentes, e fizesse sentido, e a ciência, né, a lógica comprovasse aquilo, ele chancelava aquilo e foi codificando a doutrina para nós. Então, de fato, o Espiritismo é o futuro das religiões, né? Então, todas as religiões, em determinado instante, vão ter que abraçar, englobar aí as bases da doutrina espírita. E uma dessas bases é justamente aquilo que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, que é a parte dos guias e mentores. Então, nós já conversamos, né, que as doutrinas, sobretudo ali até mesmo o catolicismo tem e já traz essa questão dos santos com as próprias interpretações, mas a gente já encontra ali isso presente, enfim. Então, hoje nós vamos continuar aqui na questão 515 do Livro dos Espíritos, ainda sobre esse tópico, sobre esse tema. Bom, Ô Pedro, deixa eu só fazer um comentário claro, fica à que vontade. a minha mãe ela é católica, né? Aham, Então ela acredita muito em anjo da guarda, que ela estava sim. até me contando semana passada, eu achei tão legal. Ela disse que quando eu tinha 3 anos, que a gente morava, tinha um rio embaixo da casa, com areia, né? E que eu Uhum. desci esse rio e na beira do rio tinha um cavalo. E eu queria entrar na água, e que o cavalo não deixava, ele me empurrava com a cabeça. Aí ela fala, ela comenta que era o anjo da guarda inspirando esse cavalo, né? Que, de certa forma, eu imagino que seja, né? Porque eles trabalham de várias formas, né? Os nossos protetores, né? Eu achei tão legal isso, aí eu queria falar com vocês isso também. É um legal mesmo, porque aí já entra a sabedoria também, né? Então, da sua mãe, né, enquanto espírito, porque criança tem dessas coisas, né? Ainda mais nessa idade, você acha que está tomando conta, quando vê, já está lá do outro lado fazendo arte. Então, quantos acidentes foram evitados por intervenção dos guias e mentores?
Então a gente vai falar assim, poxa, provavelmente o cavalo ele não tem essa inteligência, né, para segurar e barrar uma criança de forma que ele raciocinasse, poxa, se essa criança de 3 anos entrar aqui na água, provavelmente ela não vai sair viva. Mas o que que acontece nisso? São justamente, né, os guias e mentores, os anjos guardiões, que vão inspirar o cavalo a afastar a criança, vai levando ali para cima, né, que foi praticamente o que aconteceu aí contigo, né, Mercedes? Então, isso é assim mesmo, assim, aparecer cachorro, mudar, acontecer algum sinal, porque a base da doutrina espírita também começou assim, né? Porque quando começaram ali as mesas girantes e tudo mais, e depois Kardec percebeu que ali por detrás daquele fenômeno havia uma ação inteligente, ele começou a falar, poxa, então há uma inteligência por detrás de todos esses fenômenos. Então, tudo aquilo que a gente encontra na natureza, que não tem uma explicação lógica, vamos dizer assim, aos olhos do mundo, é porque há uma inteligência por detrás daqueles fenômenos que estão conduzindo para aquela situação. Então, na natureza, nós sabemos que existem as leis da natureza, feitas por Deus, que seguem uma ordem que existe até mesmo um certo automatismo. Mas os próprios espíritos, eles podem interferir na natureza para poder alcançar determinada finalidade, se tiver a permissão do mais alto. Então, eles podem, por exemplo, poxa, existe. é, eu não lembro agora ao certo para contar essa história, mas depois eu posso colocar o documentário lá no grupo de estudo, que é o documentário da história do Ceifa, que é um centro espírita ali em Santos Dumont. E na época que eles estavam construindo, para quem não conhece o Ceifa, ele é de fato assim no meio da mata. E é um ambiente muito legal. E quando eles estavam construindo lá, tinha uma área ali que eles iriam construir o centro, só que quando pegaram fogo na mata toda, e aquilo começou a se alastrar e não conseguiam apagar, não conseguiam apagar, e por ação dos espíritos mudou o tempo completamente e o fogo ficou justamente cercado, vamos dizer assim, na área que era para ser determinado, não espalhou isso tudo. Então, poxa, por que que de repente o tempo vira todo para uma coisa que assim ia ser fora de controle, porque não ia ter como apagar, enfim. Então a gente percebe que não foi uma mudança no tempo por acaso, mas sim porque tem uma intervenção lógica e inteligente por trás daquilo. E quantos fenômenos desses a gente não presenciou, né? Quantas vidas aí de crianças não foram salvas por intervenção direta dos espíritos, dos guias e mentores, seja através de outras pessoas, seja através do tempo, seja através dessas coisas que a gente fala assim, poxa, não tem lógica. Na verdade tem, né? A gente é que precisa ter olhos para poder enxergar essas ações desses espíritos no mundo corporal, né? Então, muito legal, Mercedes, o caso. Bom, vamos lá na 515, então. O que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Então, nós podemos sintonizar as pessoas para ou auxiliá-las ou levá-las à perdição, para ajudá-las a praticar o bem ou para se enveredarem para o mal. Então, Kardec pergunta: o que que a gente pensa dessas pessoas? E aí eles são claros, né? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Então, quando a gente vai olhar esse significado, né, o que seria essa fascinação? É de fato assim, a capacidade de atrair, de cativar, um encantamento, vamos dizer assim, uma ilusão, talvez, que a pessoa consiga exercer sobre a outra. Então, até mesmo uma ação magnética, propriamente dito, que um espírito é capaz de exercer ao outro. Então, ao longo da trajetória, nós conseguimos ver personalidades que elas têm uma capacidade de fascinação, uma capacidade magnética muito forte. Nós podemos ter exemplos, e eu não quero citar, mas vocês vão saber, exemplos de pessoas que arrastaram multidões para defender algo muito ruim, e nós temos também exemplos de pessoas que conseguiram arrastar multidões em nome da paz, em nome da harmonia, em nome do amor, em nome da libertação.
Então, é um exercício de fascinação, de magnetismo, de cativar, de envolver outras pessoas. Então, a capacidade é uma só. O que vai determinar se é bom ou mal é a moralidade do espírito. Porque o espírito superior tem essa capacidade, mas vai levar justamente essas pessoas ao trabalho no bem. Um espírito ainda imperfeito pode ter essa capacidade, pode saber como fazer, mas pode muitas vezes levar essas outras pessoas a atos equivocados também. Então, quando isso se dá no sentido do mal, dizem os espíritos, são os maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então, essas duas frases, elas são muito importantes. Em relação à primeira, porque, na verdade, nós só conseguimos exercer uma influência sobre a outra pessoa desde que ela aceite ou tenha uma sintonia com aquela determinada situação que eu quero fazer. Então, muito se fala, por exemplo, aí a respeito da obsessão. Mas a obsessão, ela é, na verdade, uma via de mão dupla. Por quê? Porque se há um espírito desencarnado tentando me levar para o mau caminho, e eu aceito essa sugestão, é porque em mim há ainda alguma imperfeição que faz com que eu crie vínculo, que eu crie sintonia para me enveredar pelo mau caminho. Então, por exemplo, se um mau espírito, se um espírito ainda imperfeito, queira causar uma intriga aqui na nossa reunião, e qual que é a ideia dele? É fazer o seguinte, olha, eu vou criar uma intriga na reunião, e eu quero que o Pedro saia falando mal da Celinha. Então, ele vai tentar colocar essas ideias para mim. Se eu tenho, por exemplo, o hábito da maledicência, da fofoca, da intriga, mais facilmente eu vou sintonizar com esse pensamento. E aí eu vou virar para a Mercedes e vou falar assim, nossa, Mercedes, você viu como é que a Celinha fez na última reunião? Ela falou isso, ela fez aquilo, ela falou não sei o quê. Ou seja, eu mordi a isca e fiz o que o espírito queria que eu fizesse. Mas, por outro lado, se ele tenta causar essa intriga, essa maledicência, e eu sou uma pessoa que não tem o hábito da fofoca, que eu não tenho o hábito de enxergar os defeitos das outras pessoas, mas sim as virtudes, essas ideias vão rondar o meu pensamento, porque passam pela nossa cabeça, mas elas não encontram sintonia. Então elas simplesmente surgem e passam, surgem e passam. E eu não caio na isca dos espíritos. Então, todas as sintonias, todas as oportunidades que nós temos denotam para nós também a nossa moralidade, porque as boas ideias também passam pelas nossas cabeças. Os nossos guias também nos inspiram, sobretudo quando nós pedimos auxílio, proteção, e eles sopram para nós. A gente precisa ter essa sintonia para captar. E aí, por fim, ele coloca assim: Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então, o fato é que o que nós passamos aqui no planeta Terra é, na verdade, uma ocasião de nós adquirirmos experiência e conhecer o que de nós atrai aqueles que estão nos influenciando. Porque não se atrai influência sem que o influenciado tenha participação. Nós não somos joguetes dos espíritos, que eles tentam fazer qualquer coisa com a gente e a gente simplesmente vai, aceita e faz. Não é simplesmente um jogo de marionete, que eles ficam, mexe a cabeça, aí eu mexo a cabeça, levanta o braço, eu levanto o braço. Não, a gente não é joguete dos espíritos. Não é algo simplesmente que eles pensam em fazer e conseguem fazer. Então, nós temos esse livre-arbítrio, nós temos aí a nossa vontade, e ela tem que ser preponderante para poder justamente conseguir controlar tudo isso. Porque em muitos casos a gente fala assim, não, se eu acerto, o mérito é meu. Se eu erro, a culpa é do meu obsessor. Ué, que isso? Não faz sentido esse pensamento. Então, porque muitas vezes nós também agimos como obsessores de outras pessoas. Se a gente fica numa monoideia com a outra pessoa, imagina, toda vez eu vejo a TT, eu falo assim, TT, você já foi lá ver sua mãe? Você já mediu a glicose dela, a pressão? Não, porque você tem que ficar lá
ficar em cima. É uma monoideia que eu fico lá, às vezes, atormentando a TT por algo que está tudo bem. Ela está bem, a mãe dela está bem, está todo mundo bem, e quem não está bem sou eu. E eu, encarnado, estou enchendo o saco da TT com uma monoideia, ou seja, estou criando um processo obsessivo com a TT. Então, percebe que a gente precisa ter esse tipo de cuidado? A gente sempre consegue enxergar os outros, mas não exercemos esse olhar sobre nós, né? Então, a gente precisa refletir sobre essas circunstâncias aí. Certinho? Bom, 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Ou seja, os espíritos podem encarnar para colar na gente, seja para atrapalhar, seja para ajudar? Porque na pergunta ele fala dos bons, mas também fala dos maus gênios. E aí eles deixam claro, olha, isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então vamos começar pelo lado ruim, vamos dizer assim. Quando nós encarnamos com aquelas pessoas que nos perseguem ou que são desafetos de outra encarnação, pode acontecer de muitas vezes virem na mesma família. E a gente sabe que isso se ocorre justamente para poder reparar os débitos do passado. Muitas vezes até mesmo pela imposição familiar que isso pode exercer através da influência. Então, se uma mãe e um filho reencarnam e são desafetos de outrora, e há ali às vezes uma dificuldade de relacionamento já iminente, a mãe pode, muitas das vezes, lançar mão da autoridade que ela tem como mãe para falar assim, olha, eu sou sua mãe sim, e você vai me obedecer e vai fazer isso, isso e isso. Então, muitas vezes, essa autoridade, esses laços que são criados através da existência corporal, ajudam no processo de unificação e refazimento desses laços que foram ruins no passado. Porque aí, muitas vezes, somos obrigados a conviver, somos obrigados a despertar aquele sentimento maternal, seja de pai, seja de filho, seja de irmãos. Então, esses processos acontecem, a gente sabe disso. E, por outro lado, também, os nossos guias e mentores podem encarnar conosco para nos ajudar a suportar, seja uma determinada missão, uma determinada expiação ou uma determinada prova. Um fato, né, muito conhecido por nós, que sempre é relatado aí nas palestras, nos momentos de reflexão espírita, é através do livro Renúncia, né, que é de Emmanuel, através da psicografia do Chico, com o caso de Alcione. Alcione não tinha mais necessidade nenhuma de reencarnar. O planeta que ela vivia tinham 3 sóis, não era apenas um sol. Eram 3 sóis que circulavam, vamos dizer assim, ao redor do planeta. Sirius era uma das galáxias, vamos dizer assim, uma das estrelas que tem a maior elevação no planeta. E lá ela também tem o seu guia e mentor. Ali também tem uma pessoa que vai justamente chancelar, vamos dizer assim, toda a sua reencarnação aqui no planeta Terra. Esse guia, né, essa entidade angelical era Antênio. É ele que vai virar para ela e falar assim: Nossa, Alcínio, mas você quer encarnar no planeta Terra? Você tem certeza? Porque vai ser muito difícil. E por que ela decide reencarnar? Porque ainda tinha afetos do seu coração agarrados aqui no planeta. E que tinham pedido a ela um pedido de ajuda, para que viessem a ajudá-los, para que eles pudessem progredir, se libertar da matéria. E aí ela aceita esse pedido. Então ela encarna, passa por poucas e boas, que a gente já estudou, eu já contei aqui outras vezes, né, a respeito da encarnação dela lá em Ávila, depois ela vai para os Estados Unidos, fica como serva na casa do seu pai, sem saber que ele era seu pai, e o pai sem saber que ela era sua filha, só depois eles ficam sabendo dessa história. E isso não é a única encarnação dela, porque depois ela aparece no livro 50 anos depois como Célia. Então, olha só,
É um espírito completamente elevado que topou encarnar para poder assistir de perto os seus tutelares. Mas isso não é o que frequentemente acontece. Os espíritos deixam claro para nós. Por quê? Porque ela tem compromissos muito grandes, tem outras coisas para serem feitas, e como a sua capacidade moral é muito grande, muito elevada, esses espíritos muitas vezes se encarregam e se utilizam de espíritos encarnados que lhes são simpáticos, que já são influenciáveis e aceitam as sugestões desses outros para ajudar a guiar esses entes queridos que estão encarnados. Então, por isso que ele coloca que frequentemente se verifica encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, já viu aquelas pessoas que aparecem na nossa vida e que nos cuidam, nos tratam como se fôssemos pais e filhos, irmãos de muito tempo? Muitas vezes são inspirações dos nossos guias e mentores que colocam essas pessoas na nossa vida, muitas vezes nos momentos que a gente precisa de um direcionamento, que está passando por um desafio, por uma dificuldade, e a gente ainda costuma falar assim: nossa, mas essa pessoa caiu do céu para mim. E muitas vezes é isso, né? Caiu do céu mesmo. Foi uma encomenda direta dos nossos guias e mentores para que determinada circunstância, determinada situação acontecesse e fizesse bem e nos ajudasse a resolver determinada situação. O Heraldo, eu vou tomar a liberdade de contar, porque já foi contado aqui uma vez, quando a Celinha estava morando em São Paulo, e o Heraldo também estava morando em São Paulo, e eles não sabiam que estavam morando em São Paulo, os dois se encontram na Praça da Sé, se não foi isso, a Celinha me corrige, no metrô lotado, um saindo do vagão e o outro entrando no vagão, e como é que explica isso? São os guias e mentores orientando, ajudando, porque, poxa, no meio de tanta gente, com tantos trens e com tantos horários para eu pegar, eu vou dar de cara um com o outro, num local assim, completamente improvável. Então, a gente sabe que para os espíritos, para os nossos guias e mentores, a matemática ela é exata, não é um jogo só de probabilidade. Então, a gente percebe ao longo da nossa encarnação. Tenho certeza que se eu falar assim, pessoal, vocês se recordam de alguém que apareceu na sua vida em determinada situação que fez total diferença para vocês? Com certeza, vocês vão ter alguém assim. E o mais curioso é que podem até acontecer o seguinte, de serem pessoas que apareceram na vida de vocês, ajudaram e permaneceram por um tempo, e que depois sumiram, não tem mais contato, às vezes muito tempo que não se encontra, foi uma coisa assim pontual, circunscrita, num determinado espaço de tempo, e que depois acabou isso. Então, são as coisas que aparecem. Às vezes, uma palavra que a gente encontra no trabalho, alguém que a gente encontra no meio da rua que dá uma notícia. Então, eles vão se utilizando dessas pessoas que, naquele instante, estão abertas para captarem essa ideia e fazerem aquilo que é, é necessário fazer. Que agora, eu conversando com vocês, né, eu me recordei de um amigo que uma vez a gente estava conversando sobre a minha dificuldade de muitas vezes elogiar as outras pessoas ou fazer algo nesse sentido, enquanto que eu tenho uma facilidade muito grande de, às vezes, criticar. E aí ele falou assim comigo: você já parou para pensar que muitas vezes na crítica a gente não controla nada? Se acontece alguma coisa que não saiu do jeito que eu queria, a gente já fala assim: poxa, mas não é possível. O sinal já abriu e a pessoa está agarrada aqui na minha frente, ela não acelerou com o carro. Eu pedi para a pessoa colocar 100 gramas, ela colocou 110 gramas. Como é que pode um negócio desse? Já vai logo criticando. Mas se acontece o contrário, se a gente percebe que a pessoa foi muito cortês, foi muito gentil e teve algo além das nossas expectativas, será que frequentemente a gente elogia? Ou será que quando dá aquela ímpeto, aquela vontade assim, do nada de falar assim, nossa Maria Reis, como é gostoso ter você aqui com a gente no estudo de quinta-feira. Você sempre é tão pontual, tão assertiva, e a gente às vezes controla esse impulso que brota da gente do nada, de às vezes uma pessoa que a gente não tem muito contato, de chegar lá e falar assim, poxa, hoje você está tão bacana, esse seu óculos hoje está tão bonito. Às vezes a gente segura esses impulsos, mas se for para criticar, a gente não segura. E a reflexão que ele fez comigo é o seguinte, a gente não deve segurar esses impulsos.
Porque muitas vezes, se não é algo natural nosso, é porque nós fomos inspirados a usar das nossas palavras para poder erguer, para poder enaltecer, para poder fazer com que a outra pessoa se sinta ou importante, ou receba aquelas palavras que para elas vão ser muito importantes naquele momento. Então, a gente precisa estar aberto para esse tipo de intuição, mas não só estar aberto, estar disposto a executá-las, a seguir a intuição quando ela aparecer à nossa porta. Esse é um segundo etapa que a gente precisa vencer. Porque às vezes a gente capta, mas na hora de agir a gente fala assim, eu não, o que a pessoa vai achar? O que será que ela vai pensar de mim? Será que ela está pensando alguma coisa? Então é um desafio que a gente encontra e que a gente precisa superar também, né? 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? É o mesmo caso ainda de Alcione, né? Ela não está ali protegendo um só espírito. Ela está ali protegendo um grupo familiar, né? Vários espíritos que estão ligados àquela história e ligados a ela naturalmente. E aí eles esclarecem: alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores dos orgulhos das raças, né? Então, o que é essa situação de orgulho das raças? É o seguinte, é para nós não crermos em espíritos que fomentam ou acentuam o orgulho de grupos. Então, por exemplo, assim, não, nós, os brasileiros, somos os melhores do mundo, nós somos os mais acolhedores, ou então nós que somos brancos, ou nós que somos pretos, somos os melhores grupos. Não. Então, não existe essa questão, porque a gente já percebeu ao longo da história quantos espíritos, né, o que gerou esse orgulho das raças na Segunda Guerra, por exemplo. Então, foi muitas vezes, com a questão dos judeus também, é uma outra situação, a perseguição que tiveram em relação a eles por conta do orgulho das raças. Então, na verdade, toda essa questão que existe de miscigenação, e que é imposta também pela espiritualidade, é, na verdade, para quebrar em nós o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Sobre essa questão de miscigenação das raças, isso fica muito claro na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Agora eu não vou me recordar assim ao certo o capítulo, nem a mensagem inteira, vou só lembrar da ideia, porque tem um tempinho que eu não visito esse livro, mas lá fala que Ismael, né, inspirado ali por Jesus, ele tinha a ideia de justamente o que Jesus queria era que houvesse aqui no Brasil, na terra do Cruzeiro, toda essa mistura das raças. Então, por isso que era para misturar os portugueses, era para misturar os índios, era para misturar os povos africanos. O erro que o Brasil teve é porque os africanos, os povos negros, eles não eram para vir para o Brasil escravizados. Eles eram para chegar aqui através de uma outra circunstância. Então aí isso ficou na conta nossa, na nossa conta, a verdade é essa, e que a gente está reajustando. Mas a ideia é que era para justamente trazer para o Brasil esse povo, porque ele tinha as contribuições necessárias para o nosso desenvolvimento enquanto nação. Eles iriam trazer ali muito forte a questão da mediunidade, da questão da espiritualidade. Então tinham as suas contribuições importantíssimas. O processo foi equivocado. Estamos acertando essa situação. Mas aqui era para ter e haver justamente essa questão. Então, como aqui no Brasil hoje nós temos essa diversidade muito grande, hoje em dia a gente já não tem tanta essa dificuldade, ainda é perceptível aos nossos olhos, de ver muito racismo, de ver muita intolerância religiosa, de vermos como nós ainda somos preconceituosos. Mas quem tem a oportunidade de muitas vezes visitar outros países, percebe que em outros locais é ainda muito mais frio, é ainda muito mais seco, há ainda uma intolerância muito grande. E por que existe isso? Porque ainda é fruto da nossa imperfeição enquanto espíritos, de nos acharmos superiores, que as nossas crenças, os nossos valores, os nossos ideais são superiores ao que aquela pessoa pensa, acredita, ou seja. Então, isso é uma rompeira que nós precisamos quebrar. Não é tolerável
nós aceitarmos o racismo. Ontem, e assim, aqui eu tenho essa liberdade de, às vezes, contar coisas mais do dia a dia, é, situações até mesmo mais pessoais, vamos dizer assim, porque é um grupo de estudo, então a gente, como a Celinha sempre faz, vai se tornando família, né? Mas, poxa, ontem teve o jogo do Atlético Mineiro, fizeram um mural gigantesco, maravilhoso, não sei se foi ontem ou foi terça-feira, falando sobre a importância de se combater o racismo e tudo mais. E aí, alguns torcedores ali que estavam na torcida do Atlético Mineiro fazendo gesto de racismo no final do jogo para os torcedores lá do outro time. Eu falo assim, gente, que país, que sociedade que a gente vive ainda. Olha o nosso nível de intolerância. No início do jogo, estava ali um mosaico gigantesco do combate ao racismo. No final do jogo, estava lá zoando um ao outro, mas não é aquela brincadeira saudável. Era algo ofensivo, intolerante à raça da outra pessoa, porque era de outro país, de outra cor. Aí a gente fala assim, poxa, olha o nosso nível ainda. Então, percebe que isso ainda está muito enraizado na sociedade. Outro dia eu assisti um vídeo, eu já contei esse caso lá na ONG, isso eu tenho certeza, porque outro dia eu vi, assim, tem muitas pessoas que estão aí com o hábito de correr na rua, né? Estão criando esse hábito e tudo mais. E algumas pessoas correm até mesmo perto da sua residência, às vezes no quarteirão. Tem o pessoal do CrossFit que sai correndo assim nas ruas, né, em torno ali da academia. E aí eu vi um stand-up, né, um comediante, falando o seguinte, olha, é moda vocês aqui no Rio, e ele estava ali na Zona Sul, correrem aí pelo quarteirão, fazendo atividade física, mas vocês podem, porque vocês são todo branquinho, todo bacana. Agora eu, que sou negro, se estiver correndo aqui na Zona Sul, sai todo mundo correndo de mim e atrás de mim vem um monte de policial, porque tá achando que eu sou bandido, que eu fiz alguma coisa de errada. Então era uma piada que ele estava fazendo, mas que trazia consigo o fundo de verdade. Porque nós ainda, ao caminharmos na rua, se a gente vê uma pessoa, às vezes que nós julgamos com uma roupa mais ou menos estranha, com um perfil que nós julgamos estranho, a gente já fica meio receoso, fala assim, poxa, eu vou atravessar a rua, ainda mais se for à tarde da noite, a gente fica ressabiado com determinadas situações e às vezes não acontece nada. Quem tem comércio, às vezes, deixa isso muito claro. Aquela pessoa que entra na loja, que às vezes você acha que vai comprar muita coisa, às vezes vai ser aquela lá que vai entrar na loja e vai assaltar. Às vezes a outra que entra lá toda perrapada, com chinelo estragado e tudo mais, vai ser a que melhor compra. Então, olha como que ainda o preconceito está enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, a gente ainda tem muito a evoluir em relação a isso, né? Mercês. Ô Pedro, tem aquele filme Estrelas Além do Tempo, não sei se vocês viram, ele trata bem o racismo. Ela era uma engenheira da NASA, só que ela era negra. E ela era, tipo assim, a melhor que tinha ali, mas ela tinha que ser tudo separado. Ninguém tocava na garrafa de café que ela tomava, ninguém ia ao banheiro onde ela frequentava, sabe? Um negócio assim horrível. Ali deixa bem claro o que é o preconceito, né? O racismo, né? Eu nunca vi, a Shine até comentou aqui que esse filme é lindo, né? Então fica aí como sugestão para a gente assistir, porque de fato a gente ainda percebe isso muito no nosso dia a dia, né? Mais alguma consideração, pessoal, sobre essas questões? Geninha, o microfone. Só ligar o microfone, Geninha, que a gente não está te ouvindo. Aí, Vamos supor assim, igual tem o Dia da Consciência Negra. Me fala um pouquinho sobre, assim, sobre isso, assim, porque eu, eu não. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre a consciência negra. ô Geninha, eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para te falar isso de bate-pronto, não, porque eu preciso pesquisar, tá? Mas, assim, o que eu sei a respeito ali da consciência negra, né, que é considerado o Dia Nacional ali de zumbi, né, do Zumbi de Palmares, se não me engano, que
foi uma personalidade importante na nossa história, mas eu confesso que eu não sei falar, se alguém quiser aproveitar e falar, mas esses dias, né, essas datas, vamos dizer assim, comemorativas ou significativas para uma sociedade, elas são marcos pontuais para poder justamente nos recordarmos da importância de considerarmos todos iguais, para que combata de fato ao preconceito. O que a gente só precisa ficar atento é para não criar movimentos que muitas vezes ficam só no campo das ideias e que não têm surtido efeito no campo prático, né? Então, há muitas bandeiras hoje sendo levantadas, seja ela no campo da homossexualidade, no campo ali, né, igual você colocou, da consciência negra, de várias outras situações, e que não estou falando que não são importantes, mas a gente só precisa ter cuidado com os movimentos, com esse idealismo, desse modernismo, e não se atentar para, de fato, da solidariedade, da vivência da caridade no nosso dia a dia. A Maria Reis e a Shane querem falar, às vezes elas vão conseguir completar aí para nós, hoje, Aninha. Não, A eu Claudinha também está na fila, viu? Antes da Beleza. Shane. Vamos lá, Maria Reis. Obrigada. Sobre agressão a negros, há uns 6 meses atrás, talvez nem isso. Foi muito explorado isso na imprensa. Um funcionário da iFood, ou de um restaurante, e por eles, né? Eu sei que ele foi fazer era um entregador de encomenda lá do iFood. Acho que foi em Ipanema isso. Uma das moradoras desceu, agrediu ele muito, corria atrás dele, mas corria, e ele fugia. Aí, uma hora, ele se fez assim, parou, fez assim para se proteger. Mas foi uma coisa que durou muitos dias, essas reportagens, e os moradores do prédio fizeram abaixo-assinado para tirar lá do condomínio, né? O responsável, tirar essa mulher de lá. E tiraram. E ela foi presa em flagrante. Passaram as agressões dela, tinha aquelas câmeras nos postes, né? Na rua, e onde ela corria, saía de uma câmera e outra já estava ali, pronta. Essas situações, Maria Reis, elas são ainda fruto da ignorância, né? Ignorância não no sentido pejorativo, mas das ilusões e da ignorância que a pessoa ainda vive, né? O que nos resta fazer é... Não parecia uma mulher, assim, ignorante, não parecia uma mulher... Aliás, ela era formada em alguma coisa que eu não me lembro também. Não, eu não digo ignorante no sentido intelectual, mas moralmente falando, né? Isso completamente, porque ela passou também, porque nem aprender, ela não Mas não aprendeu. cabe a gente ficar julgando o ato da pessoa, né? O que a gente pode fazer é prece, tanto por ela quanto pela pessoa que sofreu a agressão. É verdade. Vamos ver o que a Claudinha vai contribuir para nós também. Só que ela foi presa, foi com um advogado dela, mas não adiantou, ela foi presa em flagrante. Mas Beleza. Foi triste mesmo, e dava muita pena do rapaz. E ele não queria ir contra ela, agredir em represália. Ele não queria fazer isso, e nem fez, ele só fazia assim. E ele era homem mais forte do que ela, naturalmente, e não usou da masculinidade dele para agredir a agressora dele. Foi a sorte, porque senão ia ter outros que seriam... mas ele não podia ter feito o que fez, ele era homem agrediu mulher, não, ele tinha que ser... Mas ele fez de outra forma, se defendeu, ele se defendia. Beleza. Mas ainda machucou assim mesmo o rapaz. Era casado, tem 2 filhos, crianças, é o trabalho dele. E ninguém quer saber, os ignorantes não querem saber. Mas Deus está vendo.
Depois chega do outro lado, vai lá para o umbral, não está sabendo por quê. É Hoje a isso. gente faz uma prece por eles, né, Maria Reis? Pode contar com a Isso. sua ajuda? Com certeza. Então, pronto, isso que é importante. Claudinha, Obrigada. Então, primeira situação é que a gente está aqui, a gente não é daqui, né? Boa noite para todos. Já o pensamento inicial é que a nossa cor da pele está, ela não é, porque a gente pode já ter passado por ser ruiva, loura, morena, né? Uma pessoa preta, então nos cabe hoje não ter mais esse tipo de situação, porque se a gente não foi, um dia será, né? Uma cor, tamanho, estatura, peso, nacionalidade diferentes. E a segunda situação, eu acho muito interessante a gente estudar um pouco de história, sim, porque dá para falar muita coisa aqui, mas aí pode ir para um viés ideológico, pode falar, né, uma coisa que agrade um lado, não agrade o outro. Mas pela visão espírita, a gente sabe que Deus está no comando, no controle de tudo. Que cada um de nós aqui tem algo a aprender. Essas pessoas que vieram, como o Pedro disse naquele momento, eram para chegar aqui e miscigenar, né, ter esse caldeirão de uma outra maneira. Mas vieram em navios negreiros, de uma maneira constrangedora, desumana, e muitas vezes a história não lembrou de ouvir o outro lado, ouvir o lado dos colonizadores. Então, só é uma coisa assim, a história tem dois lados, até as histórias infantis. Se você ouvir a Chapeuzinho Vermelho, tem que ouvir o outro lado, do lobo mau. Então, assim, na vida tudo tem dois lados, mas o mais importante para nós é a gente entender que a gente pode, uma hora, ter na família, através de adoção, através dos próprios filhos que casam com pessoas, porque eu não tenho nesse momento, mas assim, a gente pode ter esse tempo todo pessoas que vêm. A gente não é uma raça pura, a gente não é alemão lá na época de Hitler que queria uma raça pura, a gente quer o contrário. Esse caldeirão cultural é aprender com o outro, aprender com a diferença, aprender a respeitar a diferença. Então tem aí, né, outra situação de povos indígenas, de povos ciganos, então é uma questão histórica que é bacana a gente ouvir os dois lados. Mas perante a doutrina espírita, a gente sabe que a gente vai transitar por vários lugares, e vários corpos, e várias nacionalidades. Só isso, obrigada. exatamente, Claudinha, a evolução é solidária, né? Então, não existe, não tem como eu chegar à perfeição ficando lá sentado, isolado no monte, meditando, orando, jejuando, porque não vou conseguir passar pelos desafios, pelas provas que são necessárias. Então, hoje eu venho como homem, depois eu venho enquanto mulher, depois eu venho como negro, depois eu venho como brasileiro, depois eu venho como, sei lá, português, e aí a gente vai trocando, né? Mercês. Pegando um gancho no que a Claudinha falou, engraçado que eu comecei a ler esse livro aqui, ó, que fala O Perigo de uma História Única. Ele fala exatamente isso, de uma menina que veio da África e que as pessoas têm uma imaginação de que ela era uma coisa e não era, que a África não tem só pobreza, só coisas ruins, né? Ela conta um lado diferente. Então, esse livro, O Perigo de uma História Única, é muito legal, gente. A gente começa a enxergar outros lados da história, de não escutar só um lado, né? Muito bacana. Depois eu vou colocar aí no grupo. É, muito bom, muito bem colocado aí. Muito bem, mais alguém? Shine. Então, Pedro e demais, o que eu ia falar era justamente o que a Claudinha falou, né? Além de vir louro, moreno, a gente vem uma hora mulher, uma hora homem, uma hora talvez gay. Então, realmente tem que respeitar. E eu achei ótimo esse momento de fala aí, né? Dentro do Livro dos Espíritos, porque é um tema muito abrangente, que precisa ser falado, que precisa ser
né, pontuado, eu acho, porque tem muita coisa acontecendo e a gente passa pano fingindo que não está vendo. Então só quem está na pele mesmo, por isso talvez a Janinha tenha comentado o que é a questão do Dia da Consciência Negra, né. Dá para a gente parar para analisar, porque não sei muito bem se funciona, sabe, mas acho que foi um passo, um pequeno passo para conversar, para dialogar, para fazer discussão, de repente até pública, sobre essa questão que é muito complicada, muito delicada. É isso. E a gente precisa estudar, vou voltar a palavra ali para a Geninha, porque o que hoje nós percebemos é que essa intolerância ela está cada vez mais acentuada. Então, a gente julga as pessoas de acordo com algo que elas acreditam naquele determinado momento. Então, por exemplo, se eu sou flamenguista e a Mercedes, eu não sei que time que é, ela é botafoguense, por exemplo, não, a Mercedes é flamenguista, ela é do meu Do time. Vasco. Ah, então, mas dá certo o exemplo. Se eu sou flamenguista e a Mercedes é Vasco, eu vou olhar para a Mercedes e já falar assim, não, mas a Mercedes, ela não é inteligente, ela não sabe torcer, ela é isso. Já tiro ali uma série de conclusões. E eu estou usando um exemplo banal para mostrar como que a gente rotula as pessoas e acredita que como ela acredita em algo, ou tem uma determinada preferência, ou tem uma determinada escolha em relação àquela situação, que nada da Mercedes presta. Poxa, se ela é Vasco, não tem como ser amigo da Mercedes, não é? Porque ela não pensa como a mim. Como é que ela pode não torcer para o Flamengo? Meu Deus do céu, ser sofredora desse jeito. E assim a gente faz, com cor de pele, com religião, com política, com coisas de trabalho, com tudo isso. Então, a gente precisa, de fato, conversar e não defender movimentos, ideias, né? Mas sim discutir a intolerância e como nos aproximar respeitando as diferenças dos outros, né? Trazendo para nós as virtudes que nós temos e que os outros também possuem, e não ressaltando aquilo que nos difere, aquilo que diverge, porque muitas vezes nós compreendemos da seguinte situação: poxa, a Mercedes ela tem um jeito determinado de fazer o arroz e eu tenho um outro jeito de fazer o arroz. Mas a gente enxerga que, poxa, se nós vamos sentar para almoçar e comer o arroz, a gente vai estar feliz comendo arroz junto, não importa o método como foi feito. Se tiver um arroz gostoso, não importa o como. Só que muitas vezes a gente fica tão preso nesse método de como que um faz, como que o outro faz, que se a gente estiver vendo a Mercedes fazer o arroz, a gente vai falar assim, não, Mercedes, você não sabe fazer arroz não, a gente acha que é um defeito. Então, muitas vezes a gente confunde diferenças com defeitos. E a gente acha que as diferenças que nós temos em relação às outras pessoas são defeitos que as pessoas têm. E não é isso. É apenas uma forma diferente de fazer muitas vezes a mesma coisa, né? Então, Geninha, e depois a Alessi. Só ligar o microfone, Geninha. Mas porque eu, no caso, eu casei com o Antônio, ele é português, eu sou negra e ele é branco. Os filhos dele todos são adotivos. Aí os filhos dele não aceitaram o nosso casamento. Aí, quando nós casamos, fomos morar no São Mateus. Aí, quando eu cheguei, o porteiro ele era negro. Mas aí, quando eu cheguei, não cheguei sem ele. Aí o porteiro falou para mim, a senhora tem que subir, a senhora vai no apartamento, a gente tinha alugado o apartamento, a senhora sobe pela escada dos empregados. A senhora não pode subir pelo porteiro. Eu peguei e fiquei quieto, não falei nada para ele que eu era a proprietária do apartamento. Aí depois, quando o Antônio chegou, meu marido, aí apresentou a ele, essa aqui é minha esposa. Aí ele ficou todo sem graça, mas eu falei assim, eu pensei comigo, eu tenho que ficar, eu não vou fazer a mesma coisa que ele. E aí, graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque aí o Heraldo, né, o meu tio, com o espiritismo, eu aprendi que ele pode ter o preconceito, mas em mim aquilo ali não fazia diferença alguma, nem os filhos dele, que o importante era eu e ele. E hoje, quer dizer, a espiritualidade me mostrou o quê?
os filhos deles não cuidam dele, ele está com Alzheimer, tem Parkinson, tem tudo, graças a Deus eu estou aí cuidando dele, entendeu? Então, quer dizer, a importância que a gente vai se esclarecendo, que não importa a cor, não importa nada disso, né? Exatamente, Janinha, parabéns, assim. E no final das contas, o nosso objetivo é esse aí, é essa transformação moral, é É a oferecer a transformação outra moral. face, né? Então, parabéns aí pela história de vida e de superação, né, nesse exemplo aí que Eu você agradeço teve. o Geraldo me levou para o Espiritismo e com isso me ajudou a me esclarecer, graças a Deus. Muito bom. Leci, Então, boa noite a todos. É justamente isso aí, meio que você falou, né, Pedro? O que nós podemos fazer, cada um de nós, dentro de um olhar de cada situação, de cada experiência, né, que a gente venha passar, ou que o outro está passando, né, ou o mundo está passando, né, igual você falou, a gente não julgar, né, porque lembramos do Cristo, né, que Cristo nos julgava, né, e você falando do livro né, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, eu vou dar um parágrafo, porque eu acho que cai bastante com tudo isso que você está falando, que nós estamos falando, porque esse olhar nosso de compreender que nós somos espíritos, né, em experiências na carne, né? E olha que o Humberto de Campos fala, só no parágrafo bem pequenininho, ele fala assim, nas suas dolorosas... logo no início, né, não é no prefácio, né, que o prefácio é de Emmanuel, né, aí logo tem a segunda parte, que é do Humberto de Campos. Ele fala assim, nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem na sua esperança e na sua crença que se Deus permite prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. E seremos, na sua resignação e na sua sinceridade, conhece ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Eu acho que cai bem com tudo isso aí que foi falado, né? Se Deus permite, porque Ele sabe, né, que tudo tem um porquê e para quê, né? E nós temos que ter esse olhar também, né? Não, lógico, ficarmos de braços cruzados, mas fazer o que pudermos fazer para melhorar o outro e até nós mesmos, né? É isso. Tá certo aí? muito bom, Leci. O bom é que, assim, isso enriquece ainda mais, né, o estudo. Então, esses trechos e, assim, essas conexões que a gente vai fazendo com outras obras do Evangelho, isso ajudam a clarear o entendimento a respeito sobre determinadas situações, né? Então, o fato é que, na verdade, ainda há injustiça na Terra, mas não há injustiçados. Então, hoje a gente percebe que essas experiências elas acontecem conosco também, porque são coisas que muitas vezes nós não podemos controlar. A única coisa que nós podemos controlar são as nossas atitudes. Então, poxa, igual pegando aí ainda o caso da Geninha, ela jamais poderia imaginar ou controlar aquilo que o porteiro falaria com ela, mas ela pode controlar como ela vai reagir naquela circunstância. Então, Verdade. ela poderia simplesmente ficar brava e falar assim, quem é você para falar assim comigo? E ter ido lá no síndico, pedir para demitir o porteiro, enfim, ter feito o que quisesse. Mas ela não, ofereceu a outra face, né? E aí, eu me recordo agora também, quando a Alessi trouxe essa passagem do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá no livro Paulo e Estevão, quando Emmanuel narra para nós a morte de Estevão, né? E ele relata lá para nós que Estevão, quando foi condenado ali por Saulo de Tarso, né, por conta de todas as perseguições que Saulo instituiu
quando ele foi na casa do caminho e por 2 vezes debateu com Estevão e Saulo, que tinha essa capacidade de oratória muito forte, muito acentuada, um conhecimento muito profundo, e ainda assim não conseguiu sair vitorioso daquele diálogo, daquele discurso com Estevão, ele ficou completamente enraivecido, né? E aí ele faz 3 importantes condenações. João, evangelista, ele decide exilar, né? Então é quando João vai ali para onde hoje nós conhecemos como Turquia. Pedro, ele manda prender, e depois tem aquela passagem que nós conhecemos, quando há um fenômeno que os anjos aparecem na cadeia, os cadeados soltam-se, e ele então foge, enquanto que Estevão, o Saulo de Tarso manda matar, né? E aí, no final do livro, né, nessa parte 8, no capítulo 8 da primeira parte, Emmanuel narra que o Estevão, nesse processo, né, de prisão e de morte que ele iria sofrer, ele tinha um rosto completamente envergonhado. E ele, né, auxiliado ali por um legionário romano, ele estava caminhando quase seminu, assim, praticamente a frangalhos, caminhando no meio da multidão e praticamente nu. Então, imagina só, nós caminhando praticamente nu, no meio ali do calçadão da Rua Alfield. Nós, naturalmente, já ficaríamos envergonhados com a circunstância, com toda aquela situação. E ele tinha a mão trêmula por todos os maltratos que foi recebendo pelos legionários romanos. E além de sofrer esses abusos físicos, as pessoas que estavam acompanhando todo aquele processo, sobretudo aquelas mais exaltadas, elas não bastavam acompanhar aquilo tudo. Elas ainda cuspiam nele, no rosto dele, enquanto ele estava passando. Então imagina só alguém cuspindo no nosso rosto. No rosto dele não foi um cuspe apenas, foram vários cuspes. E aí ele, nesse processo todo, ele compreendeu que estava chegando aí os últimos instantes da sua vida. Já seriam os últimos momentos na carne. E toda essa humilhação que ele estava sofrendo doía-lhe no fundo, doía-lhe íntimo, porque é uma dor e um processo natural que nós sofreríamos também. Mas ao mesmo tempo em que ele sofre e sente essa dor profunda no seu coração, ele se recorda ao mesmo tempo das descrições que Simão Pedro fazia a respeito de Jesus. Então é como se fosse uma chave que ele virou. No meio de todo aquele sofrimento, de toda aquela humilhação que ele estava passando, ele vira a chave e se recorda de Pedro falando de Jesus. Porque Jesus passou por aquela praticamente mesma circunstância, vamos dizer assim. Porque o Cristo tinha sofrido dos israelitas idênticas ironias. Então ele foi ridicularizado, ele sofreu maus tratos, foi ferido, estava praticamente nu também, carregando a sua cruz. Cuspiram sobre ele, e ele não demonstrava nenhuma expressão menos digna. Ele que toda a sua vida foi uma pregação de amor aos infelizes, de concórdia, de perdão, de benevolência e tudo mais, quando ele se recordou de tudo isso que Jesus passou, e ele estava tendo a oportunidade de passar por algo semelhante, no final do seu pensamento ele pensou assim: poxa, quem sou eu e quem é o Cristo? Então, o pensamento que fica para nós, né, no estudo de hoje é o seguinte: passaremos por humilhações, por torturas físicas, por torturas morais, por torturas psicológicas, por situações que nós não temos culpa nenhuma, mas as pessoas vão despejar em nós as suas dores, as suas angústias, as suas dificuldades, mas a gente deve sempre parar e pensar: poxa, quem sou eu e quem é o Cristo? Se o Cristo passou por tudo isso e venceu, por que nós não passaríamos? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar para a gente encerrar o estudo de hoje, para eu poder passar a palavra para a Alessia ali também. É só isso mesmo que você falou, é realmente isso, né? Você falou do Cristo, mas essa é a nossa dualidade, né? Ao mesmo tempo que a gente quer, é o que Paulo também falou, né? O bem que a gente quer fazer, a gente ainda não faz, né? E o mal que a gente quer fazer, a gente está sempre ainda fazendo muito, né?
E é compreensível esse olhar nosso, né? Porque nós vivemos aqui é para isso, é para trabalhar isso, não somos um espírito puro, isso faz parte de cada um de nós, faz parte daquele que chama o outro de negro, tá certo? Não tá, mas estamos todos aqui em busca de trabalhar isso, né? Eu acredito nisso, né? Nessa certeza, porque senão não estariam aqui nenhum de nós, né? Tanto aqueles que, né, agridem o negro, né, que matam, e nós também, né? Então, mas é nós que já temos essa doutrina esclarecedora, né? Nós já temos aí, vamos dizer assim, mais um patamar mais em cima, já começamos a compreender isso, né? Igual você falou do Cristo, o mesmo povo que quando ele entrou em Jerusalém, né, em Nazaré, que louvou ele, glorificou ele, foi o que crucificou ele, né? Então, nós somos assim, né, ainda, mas vamos ter compaixão de todos, né, nós, né, daqueles também que ainda fazem muito mal, né, só isso mesmo. Isso mesmo. Então é isso, Celinha, a reflexão da noite. Quem sou eu, quem é o Cristo, né? Tá entregue aí a reunião. Obrigado aí, pessoal, pelas participações. Olha só, nós vamos continuar, hein? Mais uma vez,